Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius Lara. Você está no podcast do Covil do Velho Dragão, um espaço coletivo e colaborativo, onde você pode participar via chat ou via voz em conversas envolvendo o nosso amado hobby RPG de mesa e o nosso amado sistema de Dragon 2. Porém, contudo, entretanto, todavia, hoje eu estou sozinho, então hoje não vai ser nem tanto colaborativo e nem tanto coletivo. Por quê? Porque hoje é dia de testar. Ouvimos aí as vozes do pessoal da comunidade do Dragon 2, do grupo de WhatsApp principalmente, e a gente vai fazer um laboratório, um pequeno teste, tá? A gente vai fazer uma leitura dinâmica do livro base do Dragon 2, o livro 1, que é regras básicas, e a ideia aqui é exatamente fazer isso, fazer uma avaliação, tá? Passo a passo do livro, não é uma leitura exatamente, porque a ideia não é um audiolivro. Então eu vou contextualizar vocês, beleza? E vamos junto, vamos lá, bora lá. Como é que funciona como é que a editora montou aqui, estruturou o sistema do Old Dragon 2? Ela estruturou em 3 livros bases, né? O primeiro livro, o que eles chamam de LB1, que é regras básicas, está gratuito no Old Dragon Online, então basta você digitar no seu browser lá olddragon.com.br, você vai cair no site, você pode adquirir gratuitamente o PDF do livro base 1, que é regras básicas. E é esse que nós vamos começar a trabalhar aqui. Os outros 2 volumes que complementam não são obrigatórios para você usar o sistema, para você jogar, mas claramente, com certeza, eles ampliam muito as opções de lazer, de opções de narrativa, de jogo e de experiência, né? O livro base 2, chamado de regras expandidas, ele traz regras de batalhas de massa, mais especializações, um modo legado, ele amplia muito mais sobre itens mágicos e, enfim, traz novas raças, né? Que é o gnomo e o meio-elfo, e fala mais algumas cocitas. E o livro, o LB3, é os livros de inimigos, de antagonistas, né? Inimigos e monstros, que aí ele traz destrinchado toda uma gama de criaturas, não só com estatísticas, mas com descrições, ecologia, estratégia de combate, como você pode personalizar sua criatura, criar o seu monstro, gerar campeões e líderes, né, daquelas criaturas. Tem toda uma regrinha de personalização super bacana. Então é uma tríade muito rica. Hoje, no entanto, nós vamos começar com o livro 1. E, obviamente, a gente começa do começo. O livro, ele, como todo bom material de RPG, ele começa conceituando o que é RPG. Então, é interessante essa parte que para novatos, muita gente que veio de séries, né? Que tem séries aí famosas com elementos do RPG de mesa, mostrando a potência que é esse lazer de contação de histórias. Então, você tem uma introdução rápida, né? Que RPG é uma sigla em inglês, né? Roleplay game. Numa tradução livre aqui a gente pode falar que é jogo de interpretação de papéis. Então trata-se de um grupo, né? Não exclusivamente, mas preferencialmente um grupo que se junta para um jogo de contação de histórias com elementos colaborativos e de estratégia. Então a parte do jogo ele vem com algumas pinceladas sobre estratégia, sobre como os jogadores, né, os integrantes podem otimizar suas competências de maneira colaborativa para vencer estrategicamente os desafios implementados ali. E esses desafios são implementados através da função do mestre, né? Então uma pessoa exerce a função do mestre, enquanto os demais exercem as funções dos jogadores. Fica em média um grupo de 3 a 5 pessoas, né? O mestre com mais 4 jogadores ou com mais 3 jogadores. A gente sabe que isso pode mudar, variar, não tem limite, tá? Mas a média de grupos fica mais ou menos assim. E os jogadores assumem papéis de personagens dos jogadores, são protagonistas daquela história que está se contando, então eles têm que interpretar esses papéis. Então é um lazer social que mistura jogo, parte tática, com interpretação de papel, interpretação de texto e habilidades sociais. Basicamente isso que é RPG, tá? E aí, o que é então o Old Dragon nessa brincadeira? E, atualmente ele é o Old Dragon 2ª edição, né? Ele já tem, acho que mais de 15 anos de vida. Não vou precisar agora, não vou parar para pesquisar isso, pessoal. Mas ele teve a primeira edição lá atrás de maneira bastante empírica, depois veio com uma atualização que foi de Dragon Aprimorado, que ficou gratuito também no site da editora Buró. E desde 2023, através de um financiamento coletivo de muito sucesso, muito bem montado, muito bem transparente, né, muito bem apresentado, veio a 2ª edição. E o Old Dragon 2, 2ª edição, ele foi criado de maneira coletiva, a palavra-chave, né? De maneira coletiva com
a comunidade, né? Tinha um grupo já de WhatsApp, tinha um grupo Facebook e tal, nas redes sociais, e a editora foi soltando vários playtests, vários rascunhos para o pessoal ler, opinar sobre os caminhos que estavam sendo tomados na construção. Isso foi durante a pandemia, anos 2020, 2021. Os autores, dada a situação, resolveram mergulhar em cima desse projeto. Então a origem do World Dragon 2 segunda edição, ele já é uma origem que traz e abraça a comunidade para perto do produto e para perto do projeto. E com isso veio algumas definições, experiências de jogo bem interessantes. A principal delas, eu vou pontuar aqui 3 principais características que o World Dragon 2 é a fantasia medieval clássica. Então ele é muito inspirado na estética da Europa medieval. Então ele tem elementos muito clássicos de uma região do que é o coletivo, né? Do que a gente entende como uma região de fantasia medieval, aqueles castelos, colinas, florestas, umas tundras, deserto. Então ele brinca muito com os extremos, né, com a dicotomia dos monstros contra a civilização, né, os humanos, os elfos e anões. Então tem todo esse folclore europeu também, dos elfos que são seres sábios e longevos que moram em florestas, os anões ficam nas minas, são ferreiros, barbudos, os orcs são criaturas, né, orcs e os demais derivados, goblins, ogros, criaturas mais monstruosas, de pilhagem, os dragões, que podem aparecer como criaturas beirando a divindades ou simplesmente criaturas bestiais ali que tomam de assalto um reino, sequestram princesas. Então você tem todo esse clima de fantasia medieval clássica. O segundo elemento é a espada e feitiçaria. O que a gente pode resumir com esse elemento são recursos, tanto narrativos quanto mecânicos, que os jogadores e o mestre têm para poder contar a história, para poder imprimir essas sensações de superação de desafio, através de guerreiros, através de arqueiros, né, de pessoas que são devotas a divindades e conseguem, portanto, realizar milagres, que são os clérigos, os gatunos, aqueles ladrões que usam sagacidade e subterfúgios para entrar sorrateiramente nos lugares, e os magos, com todo o seu poder da magia arcana. Na nossa cultura brasileira, assim, cultura pop, basicamente Caverna do Dragão entra em cena, né? Para a gente imaginar os personagens, o arqueiro, o bárbaro, o cavaleiro, a acrobata, a ladina, que é a menina da capa, que eu nunca gravo os nomes, e o Presto, que esse eu não consigo esquecer, nem ele nem o Eric. O Presto, que é o mago, né? Aquele cara, nessa ocasião, é um mago bastante atrapalhado e bastante carismático. Então isso aqui envolve espada e feitiçaria. Então é trazer tanto recursos mundanos, como artes marciais, lâminas, armas, armamentos, quanto recursos arcanos e fantásticos para superar desafios e enfrentar monstros. O terceiro elemento é o que a gente chama de old school, a velha escola. Se refere mais ou menos a resgatar um estilo de jogo no surgimento do hobby, na década de 70 e 80, mais ou menos, antes da modernização dos novos RPGs que vieram um pouco pela demanda do público, um pouco pelas novidades, né, das mídias, das grandes mídias, videogames, séries e filmes. Então o RPG moderno ele ficou muito mais gamificado, muito mais estratégico até, e com menos liberdades criativas, pelo menos essa crítica geral, não se limita a isso, né? Estou fazendo um grande resumão. Hoje Dragon 2 ele tenta resgatar essa sensação da velha escola, onde você tem poucas regras, né, e regras simples, para com isso fazer o convite para jogadores e mestre, liberar a criatividade e gerar narrativas mais fluidas, tendo as regras assim como um norte, como uma bússola, basicamente, né? Só que o de Dragon segunda edição, apesar de fazer esse gesto de old school, né, de trazer a velha escola, ele também faz um equilíbrio muito bacana de alguns elementos até modernos, ou pelo menos simplificar, melhorar o texto e a diagramação do material, facilitando a compreensão. Então isso é muito importante para convidar pessoas, né, para o hobby, pessoas que nunca jogaram RPG, ou pessoas que atuam no hobby, mas atuam em outros sistemas, tá? Então é mais ou menos esse tripé: fantasia medieval clássica, espada e feitiçaria e a sensação do old school, certo? Para que isso aconteça, a gente tem algumas questões aqui, algumas
alguns tópicos quase que mantras. O primeiro deles é a regra simples, né? O livro, ele é muito sucinto, ele é muito direto e muito bem escrito. Claro que a gente pode pegar um piolho aqui, outro ali, nada é perfeito nessa vida, mas ele, como produto, ele é muito bem elaborado e as regras são realmente simples. E as pessoas, muitas podem até falar que isso é defeito, é preguiça, é desculpa, mas não, se você consegue entender a proposta do material, que é fazer o convite para as pessoas liberarem suas criatividades, buscarem soluções, independente das regras ou apesar das regras, as regras têm que ser simples, simples porém claras, dando norte. Então você consegue rapidamente com 5 ou 6 elementos de regra, entendendo a estrutura da ficha do personagem, entendendo a proposta do principal do jogo, você já consegue a partir disso arbitrar e calibrar a experiência de jogo do grupo, tá? Essas regras simples traz o segundo ponto que já foi dito, que é o convite ao improviso, à criatividade, né, a sair da caixinha, é o famoso não testar o personagem, sim o jogador. Então o jogador não precisa olhar para a ficha o tempo todo do personagem, raramente ele vai olhar para a ficha do personagem para entender o que seu personagem é capaz de fazer. Na verdade é importante que ele entenda o contexto da cena, a descrição da cena, né, o porquê que ele se encontra naquela situação, porquê que o conflito está se dando e como que o seu personagem, baseado no que ele criou e no que ele propôs que o seu personagem é, como é que ele conseguiria resolver aquela situação. Muitas vezes o combate, a violência não é o caminho, tá? Porque o improviso é justamente esse convite feito pelo sistema para que o jogador tensione o mestre e a narrativa para buscar outras soluções muito além de uma rolagem de dado. Dito isso, naturalmente você vai ter então uma criação coletiva. Você tendo essa troca de informações entre mestre e jogadores, naturalmente uma narrativa, uma experiência de jogo e uma história vai ser contada de maneira coletiva. Então o mundo ali vai ser criado, por mais que esse mundo seja um micro, né, baseado só numa caverna ou só numa vila, desde um mundo macro mais complexo, ele vai ser criado a partir dessas trocas entre jogadores, buscando soluções criativas e o mestre propondo conflitos e problemáticas para serem superados pelos jogadores. No mais, para que fique bastante claro, a gente rotineiramente vê o pessoal perguntando sobre como equilibrar desafios. Se você entende que a improvisação não vou dizer fundamental, mas é um grande recurso, né, de um grupo de RPG que joga o de Dragon 2, dado isso tudo que eu falei, de regras simples e tudo mais. Então, se a improvisação é um grande recurso, você começa a ter dificuldade em fazer equilíbrios e balanceamentos porque você está pautado na criatividade e no bom senso e no recurso intelectual, criativo e de sociabilidade daqueles jogadores. Então é difícil você balancear com números quando um jogador pode dar uma ideia sublime que simplesmente cai por terra toda uma situação de possível combate, ou de possível superação ou sobrevivência de uma armadilha. Ele tem uma sacada que não precisa desarmar a armadilha, não precisa nem atravessar a região da armadilha, simplesmente evita-se aquilo. Então muitas vezes os números e as regras que estão impostas no sistema, elas não vão responder a todas as necessidades daquela história que está sendo contada. Por isso o balanceamento ele não é visado, na verdade. Tem um mínimo ali nas aventuras prontas e tudo mais, um interesse das raças e classes terem um mínimo de atratividade, mas é nítido que entre raças e entre classes há um desbalanceamento. Isso a gente vai ver mais pra frente, justamente porque o apelo maior é proposta, o que você quer. Para que não fique uma várzea e uma confusão generalizada quando a gente fala de improvisação, de liberdade criativa, que as regras são vagas, são pragmáticas, em comparação com os jogos modernos, a gente tem que entender, né, as 3 regras de ouro que o próprio livro do Old Dragon 2 apresenta para nós. Então, eu vou destrinchar elas aqui, porque isso é muito importante que entre na mente das pessoas. E elas vão justamente contradizer em alguns aspectos o próprio material, cara, porque, enfim, a gente vai ver agora. A primeira das 3 regras de ouro apresentada pelo Old Dragon segunda edição é que o Old Dragon ele tem que ser divertido. No final de tudo, é um hobby.
é uma atividade de lazer. Então, cara, não importa exatamente quais caminhos cada grupo vai encontrar para arbitrar e para gerar soluções tanto mecânicas quanto narrativas para resolver impasses, que isso vai acontecer. Como a gente falou anteriormente, as regras simples, o convite ao improviso, naturalmente vai gerar tantas situações inusitadas que o livro não vai ser capaz de suprir essa infinidade de possibilidades. O que importa aqui é que o bom senso ele tem que seguir o mote de que ele tem que atender a diversão do coletivo. Os jogadores e o mestre eles têm que se sentir bem, confortáveis e se divertirem. Aquela história que eles estão contando tem que ter momentos engraçados, tensos, enfim. Tem que gerar a sensação de lazer mesmo, tá? Então, não importa se um grupo está trazendo muito mais elementos gameistas e o outro está trazendo mais elementos narrativistas, se o outro está completamente ignorando 80% do material, se o outro está seguindo à risca o que o material traz e gera alguns empecilhos. Não importa no final das contas. O que importa é que o grupo está bem, a diversão está presente, o bom senso está seguindo essa linha de deixar todos confortáveis, seguros, né, nesse grupo social e com lazer sendo aproveitado ao máximo, então é ótimo. Então vai, acabou. É simples assim. Esse é o ponto de partida de todo o material, de toda a marca Wood Dragon 2. Seguindo, a gente tem uma segunda regra de ouro que já foi citada algumas vezes nesse próprio episódio e nos outros que nós fizemos, e ele é colaborativo. Por mais que você tenha uma pessoa assumindo a função de mestre e outras assumindo a função de jogadores, ainda assim deve haver uma sinergia e um respeito mútuo e um andar juntos entre esses dois tipos de integrantes, né, entre mestres e jogadores, para que a história seja bem contada, para que a experiência seja agradável e para que com isso resulte na diversão. Então, o colaborativo ele é fundamental para que a diversão aconteça de maneira igualitária, democrática para todo mundo, tá? E o colaborativo ele tem que ser considerado principalmente, mas não exclusivamente, quando a gente fala da improvisação. Pois se é um lazer social, este que nós estamos falando que é o RPG, e portanto é coletiva de pessoas ali, ora, cada um é um mundo por si só, velho. Então por que a gente não pode acolher o mundo de cada um? Né? As ideias, as opiniões, as sugestões, às vezes aquela sugestão naquele momento não cabe para a história, não cabe para a solução, tudo bem, a gente tenta encontrar um caminho comum, tá? Então a improvisação, ela é uma das ferramentas principais para que a sensação de uma atividade colaborativa emerja, e com isso gere a diversão para todos. Por fim, a gente tem que entender que a gente está lidando com um jogo de ficção, um ato de contar histórias. Então, Wood Dragon é, antes de qualquer coisa, uma ficção, um faz de conta. Então, os personagens inseridos naquela história, naquele jogo, naquele momento de distração, eles não existem. Eles não necessariamente refletem a visão dos jogadores, tá? Há de se tomar muito cuidado com isso. A gente vai entrar em detalhes mais para frente, evidentemente, para não despertar futuros gatilhos, mas o livro, ele não, o sistema e o produto, ele não se permite e nem se leva a sério no sentido de que ele não busca um simulacionismo, ele não busca um realismo fictício, ele não é para isso. Ora, a gente está lidando com um ato de contar histórias num mundo imaginativo, inventivo, onde tem dragões, onde tem magias, então é evidente que não tem a premissa de um realismo, tá? Mas ele tem que ter a premissa de um bom senso e de uma lógica estruturante. Então, se a gente entende que naquela história que está se contando, a gravidade permite que as pessoas deem salto de 4 metros, então salto de 4 metros serão dados. Então, a gente tem um acordo social para isso, tá? Porque é um mundo fantástico onde isso é possível. Beleza, todo mundo está de acordo, todo mundo está de acordo. Não cabe, de repente, a pessoa dar um salto de 12 metros, não. O salto base é de 4 metros. Foi acordado isso. Então é uma ficção, só que a ficção obviamente segue aí um bom senso. Mas essas 3 regras de ouro. Ele tem que ser divertido, ele tem que ser colaborativo e ele é uma ficção. Essas 3 regras de ouro, elas simplesmente dão fundamento a tudo que nós falamos antes sobre ser old school, espada, feitiçaria, aventura medieval clássica, sobre as regras serem simples, sobre o convite ao improviso, sobre a criação coletiva, sobre testar o jogador e não o personagem, e a fragilidade da ideia de balanceamento. Esqueçam balanceamento. Esqueçam, mestres, é tão mais
simples preparar uma história para os jogadores sem se preocupar se a quantidade de inimigos está de acordo com a quantidade de jogadores, se o nível de esquece qual é a história. Siga a intenção da história proposta. Eles querem, os jogadores entraram, me falaram aqui que eles querem jogar uma aventura de transportar uma mercadoria de uma cidade para outra, sobrevivendo a possíveis perigos de intempéries, desastres naturais e eventuais emboscadas de bandidos. Pronto. Esses bandidos podem ser de qualquer tipo de criatura, raça, que podem aparecer de qualquer maneira, contanto que faça um mínimo de bom senso e de lógica naquilo que está se contando. Mas esquece o equilíbrio. Eles vão ter que se virar com os desafios que você vai pôr, certo? Basicamente, essa é a introdução do Old Dragon, segunda edição, LB1. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido esse teste, essa pílula. Dando certo, a gente vai para a segunda parte da pílula, terceira, quarta, assim, até acabar toda a leitura, toda a avaliação do LB1. Perfeito? No mais, acessem o olddragon.com.br para vocês encontrarem ali os materiais, né, necessários. Vocês acham que é do gosto de vocês, lembrando que o LB1 é gratuito em PDF. Acessem o Covil do Velho Dragão, é só digitar também Covil do Velho Dragão, vocês vão cair num site com uma enxurrada de materiais feitos pela comunidade, para a comunidade, com raças, classes, cenários, traduções, magias extras, manobra de combate, enfim, é muito recurso, muito recurso. E a gente se encontra no próximo episódio.